Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, o debate aí, né? Onde Renata Fã, Denício, Sgabi aí, né? Comentam tudo sobre esse jogo, né? Renata Fã defende o Flamengo, né? Sobre alguns lances polêmicos aí na partida. Então, vamos ver aí o que Renata Fã falou nesse vídeo. Então fica agora aí com a reação. Chico, o Flamengo realmente é um time muito forte, tá em várias frentes, assim como o Corinthians também continua em todas as competições. O quê? O Flamengo também está em todas, E só o que é Corinthians Libertadores. Sim, como o Corinthians. Tudo também, hein? Todo Que mundo. E o Corinthians conseguiu se impor em casa, não sofreu quando levou o gol de empate, o pênalti marcado pelo Pedro, não é? Então, o Corinthians mostrou força e mostrou que vai lutar até o final. O Corinthians sempre foi o protagonista do jogo, com exceção dos últimos minutos ali, em que aí teve a confusão, o Flamengo, obviamente, pela qualidade, foi buscar o empate, e o Corinthians estava com 2 a menos e o Flamengo com 1 a menos. Mas, desde o começo, o Corinthians surpreendeu o Flamengo por isso. O Flamengo, mesmo com um time interessante do meio para frente, ainda com muitas dificuldades, muitas restrições. O Bruno Henrique não é mais o mesmo jogador. E me chamou a atenção que a equipe do Ramon, a gente até discutiu aqui semana passada, às vezes ele usava a linha de 4, às vezes 3 zagueiros. Para mim, o sistema de 3 zagueiros sempre foi o melhor, até pela presença do Alex Santana logo que ele chegou. Quando ele saiu, ele não conseguiu uma reposição imediata. O Rian estava errando muitos passes, o Ranieri parou de jogar, e agora o Martinez que chega, hein? Gosta de chegar, mas ontem acho que o jogo pedia isso. Tem um limite, né? Mas ontem o jogo pedia isso. O Martinez e o Charles conseguiram ocupar ali o setor e o Flamengo não entrava. Tanto que o Flamengo faz o gol num erro individual do Corinthians, né? No pênalti cometido pelo Martinez. O Hugo tinha feito uma defesa. E aí eu estava até comentando o jogo na Band News FM e falei o seguinte: se o Corinthians não sentir esse gol, se ele entender que ele está bem no jogo, porque ele já tinha feito 1 a 0, ele pode buscar a vitória ainda. E foi o que aconteceu no segundo tempo, no passe maravilhoso do Garro. E me chamou a atenção também, Rê, o Yuri Alberto... Não, o juiz, o Yuri chamou a Alberto... atenção o juiz, tentando meter a mão. Ramon não passou por ele, não passou por ele. Esse cara tá de brincadeira, tá pintando o jogo do Cruz da Arena, velho. Você não vai falar? Vou falar, calma. O Yuri Alberto, como está jogando bem fora da área. Quando cai para ele resolver, ele tem tido dificuldades. Agora ele tem ajudado o time jogando fora da área. O que foi, Denilson? Cara do Ulisses. Ó, e se ele não faz aquela falta ontem lá, se ele não faz aquele bololô louco lá, o juiz ia dar até 70 milhões de reais. Ele tá tendo problema. Na verdade, time. vamos lembrar que ele nem seria titular, mas uma infelicidade. Isso. Exatamente no começo do jogo. O Hector sente uma lesão, já tem que ser substituído pelo Yuri, que entra no jogo e entra numa fria, né? Porque ele não estava nem preparado naquele momento ali para esse... Como é que ele machucou? Você viu? Tem que trabalhar no estádio. Não, foi uma lesão muscular, lesão muscular. Ele não jogava desde maio. E aí joga 45 minutos e vai de titular. Aliás, no tem jogo, sido pesadelo não só do Corinthians, mas da maioria das equipes da Série A questão da lesão muscular. Muitos jogadores fora por isso, muitos jogadores desgastados. Michael chegou da Arábia, segundo jogo, pá, estourou. Mas na bola no pé, né? O menino nem com a bola no pé tava, o Fernando nem sozinho, né? Hernandes. Isso deve ter sido treinamento, viu? Deve ter sido carga de treino durante a semana. Mas você pode. Agora, Ulisses, e valeu a pena pagar a multa do Hugo, hein? Porque é um jogador que, além das defesas, que ontem até nem precisou tanto da participação dele, mas mais do que tudo, a liderança, o comprometimento e o quanto ele se sente já ambientado no Corinthians. É verdade, está se transformando a cada minuto que passa em ídolo. O Corinthians ontem foi um time muito determinado. O José Martinez é um jogador de muita qualidade, chega forte, como o Pulgar também chega no Flamengo, né? E outros jogadores que mereciam um cartão que não foram dados pelo árbitro do jogo, acho que isso foi um peso no jogo. Mas, taticamente, o Corinthians muito bem distribuído. O sistema de 3 zagueiros funciona muito bem. Tem funcionado na equipe do Corinthians, né? Bruno Henrique não conseguia jogar porque não tinha tanto espaço para jogar. O Corinthians dava espaço no campo de defesa do Flamengo, mas quando passava a linha que divide o gramado, o Corinthians se fechava e conseguia envolver o time do Flamengo em contragolpes, com chances, enfim. Mas eu acho que esse é o Corinthians. Se esse Corinthians, que jogou contra o Flamengo, mantiver o nível de futebol, que o Corinthians dominou praticamente o jogo todo, né? Nos momentos finais do jogo, o Corinthians perdeu um pouco essa questão, porque se fechou para garantir o resultado. Então, se o Corinthians se mantiver assim, jogando esse futebol, com essa garra, com essa vontade, não cai.
Agora, Capelanes, vinha de uma sequência muito ruim, não é? O Corinthians demorou muito tempo para conseguir 3 pontos, uma vitória, e justamente aconteceu contra uma das equipes mais fortes do campeonato e no momento que para a maioria era até inesperado. Sem dúvida alguma, tá todo mundo aqui elogiando o Corinthians porque tem que elogiar mesmo. Os caras fizeram ontem, o resumo do jogo é o seguinte. Boa, Negrão, é isso aí. Pelo amor de Deus. Certinho, Negrão, certinho. Só depois, eu quero nem falar sobre isso aí. Agora, atenção na minha sublinhada. Ontem, o Corinthians entrou para jogar uma final de Copa Libertadores da América. E o Flamengo uma rodada de Taça Guanabara. A verdade foi essa. Uma rodada comum de Campeonato Carioca contra um time que estava com a faca nos dentes para jogar uma decisão de Libertadores. O trabalho do Tite, sem tirar os méritos perfeitos do Corinthians. O Corinthians ontem amassou o Flamengo. Amassou Os o Flamengo. acréscimos olímpicos que teve ontem, você não vai falar? Não vou falar sobre isso aí porque tinha que ter dado 9 minutos pai. mesmo. Eu não tô pronto pra O isso, é 20 trabalho minutos de jogo. do Tite no Flamengo é um trabalho, é uma catástrofe. É um dos piores trabalhos que eu vi recentemente no Corinthians. Você vai defender o Tite porque ele é gaúcho, que ele é meu amigo, que é isso. Claro. O time do Flamengo não tem nada, não tem transição, é só lançamento. Os jogadores têm qualidade, mas é um catado no campo de jogo. Ontem o Corinthians amassou e posso falar, 2 ficou barato pro Flamengo. Mas quando termina o jogo e o Flamengo que tem uma gama de jogadores acima da média, ele tem que colocar o Matheus Gonçalves em campo, significa, para quem olha o panorama de ontem especificamente, o quanto o Flamengo estava sem jogadores importantes. Problemas, o que normalmente no Flamengo é trocar 6 por meia dúzia, não E aconteceu. o elenco do Corinthians Mas é uma mesmo seleção, assim, né, mesmo Chico? assim. É uma seleção, Corinthians, é verdade, realmente. Ô, tadinho do Flamengo. olha só. O Corinthians, a seleção. cara, o Corinthians que representa não é hoje. esse ponto, Henrique, não é esse ponto, Pulgar, Pedro, Gerson, Mas o Corinthians jogou Léo bem, Ortiz. gente. Tá Olha, não é esse do ponto. Corinthians, Parece que é o Chico. Flamengo que Meu perdeu, Deus não foi do o céu. Corinthians que ganhou. O Corinthians que ganhou, eu falei aqui. então. Não, Foi o o Corinthians trabalho que do ganhou. Tite você tem que reconhecer. Não é porque, meu amigo, não. E aí, O Zé, trabalho do Tite é horrível no Flamengo. Não, cara. Eu quero seguir essa conversa aqui no Jogo Aberto, mas antes tem aquele recadinho do Dedê. Segurem as máquinas. finalmente, hein? À vontade, curiosa, como você avaliou Mas não tá com essa moral derrota hoje, do não. Flamengo e esta vitória? À vontade aí, Sgar. Vamos ver. Não, deixei meus amiguinhos falarem um pouquinho aqui, já começa a gritaria aqui do Lice. Quando fala de Corinthians, a galera fica meio louca. O Chico, falar de Corinthians. Deixa eu falar pra você, Não eu tô não dei um triste. grito aqui, eu tô de Eu sei, boa, você é cara. demais, eu te Eu tô amo. de sabe boa, disso. tá entendendo? O que eu tenho pra falar é o Sabe seguinte, entregar o eu jogo falei pra pessoa sexta-feira, bonita. eu falei sexta, nessa marcha aqui, o nosso foco é Libertadores. Eu falei sexta-feira, tá bom? Não Copa do Brasil. Também. Brasileiro, ok. Eu falei na sexta, Rê, Copa que do o Corinthians Brasil tá tinha que com levar medo? esse jogo como o jogo Vai da ser um vida. oitavão pra O você. Corinthians não tem que levar jogo contra a Juventude como jogo da vida. morrendo, Jogo contra a Fortaleza como jogo da vida. Mas vale O 3 pontos igual, irmão. Eu tô Como não, falando velho? da Sul-Americana e da Copa do Brasil, presta atenção. O Corinthians tem que levar as 13 finais que tem de brasileiro de novo. como jogos da vida. Tem que ser isso, cara. Capelanes O agora Corinthians já. porque a gente vê numa vitória Mas a primeira importantíssima. levou como uma final. Isso foi dito lá em Caxias e eles falaram. O Corinthians tem vai final, ser irmão. uma final no domingo. E foi. O Corinthians já Pô, pitou. exatamente. Mas tem que ser, Rê. Um jogo importante contra o Flamengo, que é um time que, apesar de que eu também acho o trabalho do Tite O fraquíssimo no urubu Flamengo. aqui tá meio que me atrapalhando. Esse urubu aqui. Mas o trabalho do Tite, na minha opinião, é fraquíssimo. Ele tem o melhor elenco do Flamengo nos últimos anos, melhor do que o elenco de 2019. O elenco é melhor e ele não consegue... É melhor. O elenco do Flamengo é melhor, pega as peças no papel e não consegue produzir 1/3 do que aquele Flamengo jogava. 1/3. O Flamengo ganha jogos, que é importante, claro, de 1-0, enfim, só que não convence ninguém. Até o torcedor do Flamengo vai ver a coletiva do Tite, então, meu Deus do céu, não entendeu o que é Flamengo. Porque na coletiva um papinho assim da Taça Guanabara. Não dá, cara, não dá. Eu não aguento. Mas sobre o Corinthians, pra mim é isso. São 13 finais do Corinthians. 13 finais. O jogo de ontem foi encarado dessa forma. Torcida, time, tem que ser assim. Tem que ser assim. Everton Guimarães, apareça, floresça. Você que venceu duplamente no final de semana. O Cruzeiro bateu o Atlético Goianiense. E o Galo, uma virada heróica contra o Grêmio. Deixou o aniversário do Chico Garcia sem graça, mas o Galo levou a melhor. Agora, o Corinthians também surpreendeu, hein? Boa tarde. Falou que não tinha chance nenhuma aí. Falou que não tinha chance nenhuma. Esse não vai na balada há uns 30 anos. Buenas, muchacha. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Ô, Chico, em primeiro lugar, preciso pedir desculpa pro Chico, porque foi uma virada com requintes de crueldade. Desculpa. E falar com o soberbo e o soberbinho aí, que as declarações da semana passada já estão nas mãos do Milito.
para o uso no dia 12, na pré-eleição, né? Porque o soberbo e o soberbinha disseram que o São Paulo vai passar o carro em cima do Galo aqui no jogo de volta. Isso é certo, irmão. Mas vamos ao que interessa, ao assunto em destaque no programa. E é bom a gente falar, porque é o seguinte... para, que agora eu tô falando, dá uma segurada aí. Nossa, já é difícil para mim, que eu tô longe. Vocês ainda borrifam aí. Presta atenção aqui. A vitória do Corinthians foi gigantesca. Gigantesca, porque convenhamos. Esse mesmo Flamengo aí quebrado, veio aqui, por exemplo, meteu 4 no Atlético aqui, sem treininho de luxo aqui contra o Atlético, tá? E o Atlético é muito mais time que o Corinthians. Só que aí ontem, a gente entendeu muito bem o que é uma coisa que eu cobro muito. Aliás, algumas das que eu cobro muito. Se o futebol fosse só formatação tática, os jogos ficariam muito empatados, né? Porque os treinadores evoluíram, os treinadores sabem trabalhar a formatação tática, tem muito jogador hoje que se interessa pelo assunto e se doa em virtude disso e tal, mas futebol não é só isso. Tem algumas coisas que eu sempre digo que são imponderáveis e intangíveis. Competitividade, time aguerrido. Um time com nível de concentração lá em cima e, em quarto plano, vontade. O Flamengo entrou, treininho de luxo, né? Todo frescão, panda, pálido em campo, e o Corinthians querer final de Copa do Mundo, ou final de Mundial. Então isso fez a diferença, porque bola por bola, elenco por elenco, trabalho por trabalho, o Tite é mais treinador que o Ramon Dias, o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais conjunto, o Flamengo tem mais tudo. Mas isso que eu disse aqui, o Flamengo não teve. Vontade, não competiu, não foi aguerrido, nível de concentração dos caras, parece que estava lá na Gávea, sabe? Lá no Ninho do Urubu. Então, por isso o Corinthians tirou proveito e venceu o jogo. Quem viu o jogo ontem notou muito bem o que é um time aguerrido e com vontade, diferentemente do Flamengo, que só foi treinar em São Paulo e se deu mal. Everton, quero continuar falando desse desempenho do Corinthians, 3 pontos na conta e diante de um Flamengo, que é sempre uma das equipes mais respeitadas do nosso futebol. Então, fala galera, chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que os comentaristas, a imprensa aí do Jogo Aberto, percutiram tudo sobre esse jogo, né? Renata Fã aí deixou bem claro que o Flamengo estava com muitos desfalques. Claro, né, que o elenco do Flamengo, mesmo com desfalques, era muito bom. Mas é isso, os jogadores que entraram não estavam com entrosamento, né? Claro que a gente não tem que colocar isso como desculpa, né? Porque Tite tem um time bom em mãos e teria que fazer o time jogar mais, né? E realmente o Tite tá deixando a desejar, tá fazendo um futebol muito medíocre, né? Um time que poderia estar brigando facilmente aí lá em cima do Brasileirão, em primeiro colocado, também nas frentes também da Copa Libertadores e Copa do Brasil, né? Mas aí vem um futebol muito feio, quando ganha de 1-0 jogando mal, né? Sem convencer a torcida, né? Então Tite não está sabendo lidar com um elenco tão bom, né? Que está sendo o melhor elenco de todas as épocas do Flamengo aí. Esse elenco está sendo mais qualidade, né? Que os jogadores estão chegando aí de ótima referência, jogadores habilidosos, e Tite não está conseguindo, né, montar um time aí, encaixar para que vença os jogos aí e consiga alavancar aí, né, tanto uma vitória muito positiva na Copa do Brasil, Libertadores e de preferência no Brasileirão, que é um campeonato mais longo, né, que é de pontos corridos. Mas é isso, o Flamengo precisa melhorar, principalmente Tite, conseguir fazer novas jogadas, não dar só chutão, né, chutão da grande área ali, para poder Pedro fazer um milagre, fazer o gol, né, que isso está acontecendo, não é o que mais está acontecendo, né. Pega um lateral, dá um chutão lá para frente, para Bruno Henrique se virar, para Cebolinha, né? Agora Cebolinha não tá, mas era sempre assim, dar chutão, Cebolinha sempre fazer uma jogada ali individual e fazer o gol, né? E também agora tá apostando em Luiz Araújo, então tipo, o Flamengo tá praticamente isso, né? Tanto que, se for analisar o último jogo que o Flamengo fez um gol, né, com o Michael, foi assim, né? Michael, praticamente ele foi uma jogada individual, né? E já até se machucou. Então, você vê que o Flamengo já caiu de rendimento quando sai um jogador assim, né? Que consegue fazer uma jogada individual. Então, não é algo coletivo preparado pelo técnico Tite. Qual a sua opinião, torcedor, tudo isso? Deixe seu comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.